Tá, eu vou tentar me posicionar aqui estrategicamente para não mostrar o símbolo completamente, mas vocês já devem saber do que se trata. Eu estou aqui para indicar esta obra, já que Zambelê nos remeteu a esse episódio da história. Bom, muita gente, né, quando eu coloco meus vídeos aqui, vem perguntar quem eu sou, o que eu faço para poder falar isso que eu falo, né. Então tá na hora de bater as tetas na mesa. Eu fiz letras, mas eu fiz o meu mestrado e o meu doutorado em estudos literários. E minha linha de pesquisa especificamente lida com identidade, memória, história e representação. E aí, corta para 2023, a gente tem a Zambelê, a Carla Zambelli, que tá assim, ó, no top pessoas mais desprezíveis deste país. Ela publicou uma imagem em que você tem uma águia que representa os... Ai, que cafonice. Uma águia representando os Estados Unidos, mas assim, enrolada com a bandeira de Israel, indo pegar um rato. E este rato está com a bandeira da Palestina. Depois, questionada, ela falou que ela não estava se referindo a todos os palestinos, apenas ao Hamas, mas o rato estava usando a bandeira da Palestina. Então, a interpretação possível de que ela e as pessoas que defendem aquilo que ela defende consideram os palestinos uma praga que precisa ser exterminada é bastante viável de se fazer. Este livro aqui, chamado Maus, e Maus não foi traduzido, né? Porque dá a entender assim, tem algo interessante nessa troca entre o português e o alemão, mas a palavra Maus em alemão significa rato. E na obra, o quadrinista e jornalista Art Spiegelman, ele vai trazer os judeus como ratos, algo que era comum, que foi uma estratégia bastante utilizada durante a Segunda Guerra Mundial. E aqui entra a minha especialidade, afinal de contas, a linguagem é um dos primeiros passos cruciais para a desumanização. Durante aquele período na Alemanha, retratar judeus como ratos dava a entender que eles eram uma praga e que era necessário exterminá-los. Esse processo de desumanização é o que a gente tem visto também na linguagem do governo israelense, que já se referiu mais de uma vez aos palestinos como menos que humanos e também como ratos, conforme a tal imagem. Esta obra aqui, ela foi concebida a partir de um relato do pai do Art Spiegelman, que foi um judeu polonês que sobreviveu ao horror dos campos de concentração. A obra foi publicada entre 1980 e 1991, é uma história em quadrinhos, e foi, na verdade, a primeira história em quadrinhos a vencer o prêmio Pulitzer de jornalismo. É importante a gente saber que literatura não se resume àquelas obras clássicas que a gente vê ali só escrito. Tanto é que a forma como foi publicada posteriormente, Maus, como um livro completo, ela é chamada de graphic novel. É um romance gráfico, ou seja, um romance na forma de histórias em quadrinhos. Então, a gente pode sim considerar histórias em quadrinhos como obras literárias. Eu trouxe, e é curioso, eu trouxe aqui, não tem muito tempo, uma outra obra em quadrinhos para sugerir a leitura para quem quisesse entender a questão da faixa de Gaza e da Palestina. E agora cá estou eu novamente trazendo a literatura para explicar para vocês como a desumanização por meio da linguagem e da representação é algo crucial para que um povo passe a apoiar e a autorizar o extermínio, a limpeza de um outro povo. E a Carla Zambelli, quando ela compartilha uma imagem nesse sentido, o que ela está fazendo é dizer que sim, ela apoia o extermínio
desses ratos que são hoje os palestinos, que são vistos como menos que humanos, portanto, animais, e uma praga que precisa ser exterminada. Agora já está tudo assim, muito mais evidente. Não é uma possibilidade, não é algo que a gente vê nas entrelinhas, é algo que está explícito. O projeto israelense é de uma limpeza étnica e que já tem o apoio de toda a extrema-direita e de grande parte de uma população que, mesmo não se enxergando como extrema-direita, ela compra perfeitamente esse discurso promovido por Israel e pelos Estados Unidos, que tem desumanizado os palestinos.